Nós queremos saudar a todos que nos ouvem com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Carlos, que por obra e misericórdia do Senhor, pastor na ICPS, Igreja Cristã, Projeto Salvação. Queremos trazer uma mensagem aos vossos corações que possam edificar a minha vida e a vida de todos que provavelmente irão nos ouvir. E para tal, já quero convidá-los e convidá-las a abrir as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 51, onde nós estaremos lendo os versículos 10, 11 e 12. Aberta as Sagradas Escrituras, eis que faço a leitura. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Até aqui, quero convidar aos amados e amadas a levantarmos uma oração pela bênção da palavra ora lida, e o fazemos desta forma. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor, que nós nesta hora venhamos sentir a alegria renovada da salvação e que possamos sentir o teu doce falar aos nossos corações, reconhecendo, ó Pai, que estamos atravessando tempos difíceis, tempo de incompreensões, tempo em que o homem, entre aspas, evoluído, ele procura afastar o Deus Criador e assim lançar as bases morais de pensamento, mas nós, como teu povo, suplicamos que o Senhor nos mantenha vivos na fé, crendo que um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Assim, ó Pai, visita cada lar, aonde há enfermidade, cura, aonde há desespero, apacenta, aonde há incompreensão, lance a paz, e certamente o teu nome será muito glorificado, ó Deus, porque somos teu povo, tua igreja, chamados para um grande projeto de salvação, e que o Senhor possa nos abençoar no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pois bem, meu amado, minha amada, a mensagem, ela tem o título Renova a Alegria da Salvação. E nós queremos dizer que a verdade liberta, e isto nos basta. A propósito, nós estamos trazendo e compartilhando com os irmãos e irmãs
A palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 51, onde o título fala tudo e profundamente conosco, que é Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Portanto, fala quando o profeta Natã veio a ele e o confronta depois de ele ter estado com Batseba. Então, um homem adjetivado como segundo o coração de Deus, sensível, mas sujeito a falhas, como todos nós, ele levanta a Deus ali um clamor, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, ele reconhece em Deus a misericórdia. Ele reconhece de que ele necessitava de que o pecado fosse apagado da sua vida, da sua caminhada, mostrando que o pecado não pode existir no homem sob pena de levá-lo à morte e morte eterna. Então, ele sentiu a sujeira do pecado e ele clama: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, nós aprendemos em 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho de João, mas no capítulo 1, versículo 7, que assim eu leio: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus amados, antes, no versículo 5 diz assim: e é esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Então, quando nós somos convidados a andar na luz, o pecado é evidenciado, porque é trevas e ele é consumido por esta luz. Então, nós buscamos no Senhor o renovo da nossa salvação. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. E ali, Davi, rei, ele confessa: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele se coloca diante de Deus, mostrando que esta situação de pecado não poderia crescer e fazer parte da sua vida. Então, ele confessa a sua pequenez quando ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E aí ele confessa: eis que amas a verdade no íntimo,
e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso pedido diuturnamente, aonde nós nos dirigimos em espírito ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ali derramando o seu sangue em nosso favor, nos purificando de todo pecado e nos lançando agora de volta à plena comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha, aquilo era profundamente, mas incomodava Davi profundamente. O pecado trazia-lhe um peso de angústia, da mesma forma que nós hoje temos que ter este mesmo sentimento, porque o pecado é um acidente na vida do homem. Eis que o propósito inicial de Deus era ter o homem em plena comunhão, para que em toda viração do dia ele viesse tratar com este homem, sua criatura. Então, também chamada a coroa da criação. Louvado seja o nome do Senhor, porque somos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Davi se dá conta dessa ausência de Deus, quando nós nos damos conta dessa ausência de Deus, nós só temos uma atitude a tomar. Só há algo que invade a nossa mente, o nosso coração, aonde nós vamos expressar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, é necessário, meu irmão, minha irmã, que nós, como o Senhor Jesus diz ali em João, capítulo 3, ensinando ao príncipe dos judeus Nicodemos, mostrando de que era necessário nascer de novo da água e do Espírito, para que pudesse entrar no reino de Deus. Então, Davi, ele sente essa necessidade como nós, para que Deus crie um coração puro e renova um espírito reto, ou seja, o Espírito Santo, para guiar o homem ao caminho da verdade, não se afastando nem para a direita, nem para a esquerda. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. E há um pedido dele que se expressa também em nós. Veja o pedido: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, Davi, como cada um de nós, deve expressar um sentimento de que, longe de Deus, ausente da sua graça e do seu amor, uma tristeza invade o coração do homem, porque a presença de Deus, a comunhão com Ele, é fundamental para o nosso viver, o nosso respirar, o nosso aspirar, é sentir o falar de Deus,
uma voz mansa e delicada, fala ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E um pedido muito especial: não retires de mim o teu Espírito Santo. É aquele que conhece todas as coisas, que nos convence do pecado, do juízo que está sobre o mundo e que nos mostra a grandeza da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, que havia perdido pelo pecado, como cada um de nós perdemos, a alegria, porque no pecado há uma falsidade, há uma alegria falsa, momentânea, temporária, mas que na realidade esta alegria é uma celebração da morte. Então ele faz um pedido: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é salvação, meu irmão, minha irmã? É sentir uma grande alegria. E aí ele diz: e sustém-me com um coração voluntário, ou seja, aquele servo, aquela serva, sempre pronto para fazer a vontade de Deus, para seguir o que as Sagradas Escrituras, que com amor corrige, com amor educa, traz um manual da melhor forma de agradar ao nosso Deus. Então, ele, Davi, como cada um de nós, vai se expressar de que com a alegria da salvação e com o espírito voluntário, ele diz: eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então os pecadores a ti se converterão. Aleluia, glória a Deus. Qual é o espírito que está atuando no nosso agir? É para meditar, porque se cada pessoa que você conversa, você leva uma palavra de paz, uma palavra de bênção, uma palavra de compreensão nas incompreensões, uma palavra de justiça diante de uma injustiça sofrida, então certamente os pecadores se converterão e saberão que há um propósito de Deus em seu favor para levá-los de volta à casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a sua justiça. E Salmo, Cânticos, Davi, ele foi profícuo em louvar, em adorar, em glorificar o nome do Senhor, ao ponto de que ainda jovem, quando ele tangia o seu instrumento, no espírito de Saul, atormentado por maus espíritos, eis que Saul sentia paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, ele diz assim: abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele olha ali, porque Deus tem um propósito para o povo judeu. Nós que somos dispensacionalistas, respeitamos também as correntes teológicas que pensam contrárias. Nós entendemos que nossos olhos, ouvidos, coração e pensamento estão incessantemente clamando pelo povo de Israel. Mas entendemos que neste período, o período da graça, é o período da igreja, não que
os judeus não possam se converter, porque a igreja, ela é múltipla, ela não faz acepção de pessoas, ela não faz acepção de nenhuma espécie. Então, interessante que quando nós lemos em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. O morena aqui fala da universalidade da igreja, mistura de raça, gentios mais judeus, e o sol resplandeceu sobre mim. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós queremos reiterar ao final desta mensagem, você que a ouviu integralmente e que ainda não teve a oportunidade de fazer uma aliança com o projeto de salvação, isto é, crer no Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, eu quero te convidar, procure o mais rápido possível uma igreja genuína que cumpre o Evangelho de Jesus, e ali você pode fazer o seu voto de aceitar o Senhor Jesus. Então, verás que foi a melhor coisa que você fez na sua vida, conforme diz o louvor, de tantas coisas que andei fazendo. De quase todas eu me arrependi, mas houve uma especial, que foi aceitar o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor os e nos abençoe.